Eu já Então, posicionei até aí no campinho, na sua deixa, o time do Al-Ahly, que hum, joga mais ou menos num 4-5-1, num 4-2-3-1, que pessoalmente é a tática que eu mais gosto, né? Era a tática daquele Bayern, do Ribéry, do Robin, né? Mas eu gosto dessa tática desde que você tenha, de fato, dois meias ao lado do campo, né? E não dois pontas, né? Senão vira um 4-3-3. Mas só rapidamente sobre para finalizar o jogo do Porto, né? Eu quero passar rapidamente algumas questões para o jogo do Al Ahly, né? Táticas, porque é o que eu falei, o Palmeiras perdeu a grande chance de se classificar em primeiro nesse jogo contra o Porto, né? E agora entra uma disputa difícil, né? Que é uma disputa de saldo de gols. A gente imagina que o Porto vá golear o Inter Miami na quinta-feira. É quinta? Deixa eu até ver certinho aqui os jogos. Na quinta-feira, exatamente. O Palmeiras joga 1 hora, que também é pior, né? O Palmeiras joga antes do Porto, né? Palmeiras a 1, Porto às 4, né? Então, Palmeiras. Vamos imaginar que o Palmeiras ganha de 1-0 do Al Ahly, né? O Porto vai lá e mete 4 no Inter Miami. Resultados absolutamente, né, prováveis até, né? Eu imagino que o Palmeiras faça menos gol no Al Ahly, se é que vai ganhar, porque acho que aí tem também uma questão de nervosismo, de necessidade agora de vitória, né? Se contra o Porto podia não ganhar, contra o Al Ahly não pode não ganhar, né? Então, entre uma série de questões. Aí você tem vamos imaginar um 1-0 Palmeiras, 4-0 Porto. Você chega para a última rodada tendo que fazer 3 gols a mais do que o Porto vai fazer no Al Ahly, né, para você se classificar em primeiro. Então começa a se tornar uma situação muito complicada. Se o Porto fizer o básico, que é golear o Inter Miami, ele encaminha muito bem a classificação em primeiro lugar, né? E aí o Palmeiras dá tchau pro Mundial, né? Acho que contra o PSG uma questão de cumprir tabela, né? Infelizmente. Mas rapidamente sobre o jogo do Al Ahly, o que que eu gostaria de faria? discordar disso, mas enfim, eu acho que isso é Não, um não, assunto. fala, aproveita. Não, é só eu comentar assim, eu assisti o jogo do PSG contra o Atlético de Madrid e todo mundo falou assim, desculpa, eu tô acompanhando aqui junto o jogo Do Inter, da do Inter. ah, assim, porque havia-se uma especulação de que talvez, né, o Atlético pudesse ficar em primeiro, né, ia depender desse confronto. Claro, o PSG passou por cima do Atlético Madrid, tem tudo para ser o primeiro colocado do grupo. Não sei como que o Boca não, perdão, como que o Botafogo vai jogar diante do PSG, né? Eles vão jogar agora na próxima rodada, então tem muito disso, assim, de como eles vão enfrentar o PSG. Claro que não vai ser nem um pouco fácil, mas eu não achei que o jogo tem que se considerar também o horário, né? Foi um jogo que estava muito quente, né? Teve toda essa questão, deu para perceber um pouco isso nos jogadores. Mas eu acho que foi muito mais demérito do Atlético de Madrid, um pouco da arbitragem também. Eu acho que a arbitragem desse Mundial não está sendo assim, algo, não está Péssimo. sendo nível Copa do Mundo. Não parece Campeonato Brasileiro. Não, tá horrível, porque a primeira coisa que eu acho muito notável, e eu não sei se não é alguma coisa que o pessoal da, da TV deve ter orientado os árbitros de acompanhar o jogo de muito perto, por causa da câmera que eles têm. Porque Uhum. volta e meia a gente vê, e aconteceu em alguns jogos, eu acho que aconteceu até, inclusive, no jogo do Palmeiras, os árbitros atrapalharem o desenvolvimento da jogada. Assim, Aconteceu pelo menos 2 vezes no Palmeiras e Porto que eu me lembre, uma com o Rios, uma com o Veiga, né? e não é Absolutamente só no jogo mais de do uma. Palmeiras, assim, tipo, que daí depois tem uns takes, assim, que a gente vê a jogada pelo que seria a visão, né, do árbitro, e ele tá muito em cima da jogada, assim. E, e não que ele tem que estar distante, eu não acho que ele tem que estar distante, né? Mas é um pouco aquela coisa, assim, você atrapalha o movimento dos jogadores e, né, pode ser que ele nem sequer atrapalhe de fato o, a, a, o movimento da bola, né? A trajetória da bola.
mas, assim, atrapalhando terrivelmente isso para não falar de outras coisas, né? Teve uma falta que era para ser dada em cima do Atlético de Madrid, pelo menos eu achei falta. Não achei que fosse para expulsão, assim, mas era uma falta que, é clara, assim, tipo, o Atlético de Madrid tinha um contra-ataque ali, o jogador ia sair na frente do gol, eu não lembro qual era o nome do jogador, acho que é, eu não vou lembrar o nome agora, mas o árbitro nem sequer deu nada, assim. Eu acho que era o Simeone, não era? Eu acho que é o Simeone, eu tive medo de falar e, né, Eu acho porque que era. eu acho que Eu era o lembro Simeone. disso. É. Então, enfim, daí teve essa questão da arbitragem, depois teve uma expulsão, apesar de que a expulsão eu acho que foi correta, mas umas coisas meio absurdas. Teve uma outra falta lá que o jogador do PSG botou a mão na bola, ele caiu e meteu a mão na bola, e o árbitro simplesmente fez vista grossa, como se não E fosse nada. gol do Monte Rei. Eu tinha percebido. Exatamente. E, enfim, Sérgio Ramos? não, acho que não. Ele só cobriu Foi Não vi quem fez o gol. o... Mas enfim, só para dizer, foi o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Nossa, mas essa zaga aí também, né? Pois é. Só comprova aquilo que a gente estava falando, né? São 4 times aí que não Sim. dá para competir e é o que você vai, aonde você está chegando, né? Assim, Talvez não dê para competir, né? é, porque claro, né, um 4-0 diante do Atlético de Madrid é um belo de um cartão Assusta. de visitas, né? Mas o PSG, na minha opinião, não jogou assim com volume para aplicar esses 4 gols. O Atlético de Madrid também não jogou nada, então assim é como se ele tivesse entregue o jogo ao PSG. E eu não sei não, assim, eu imagino que os caras já estejam bem satisfeitos com, claro, né? Tinham 2 jogadores do PSG titulares que não jogaram, mas eu não acho que seja esse bicho papão todo, assim. De fato, eu acho assim, o único europeu com o qual eu me preocuparia mesmo é o Bayern, não pelos 10-0, mas porque assim, o futebol que ele apresentou de fato foi uma coisa assim, ele realmente colocou assim, ó, né, nós somos profissionais, vocês não são profissionais. O que o time profissional faz com o não profissional é isso aqui. Né, aquele pragmatismo alemão, assim, bem assustador. O Real Madrid tem que ver como que vai jogar, também é uma incógnita, técnico novo, né, mas tem um time excelente, assim, eu acho que talvez seja, né, o melhor time do mundo, não sei, assim, se for olhar o elenco, né. Então, assim, se o Palmeiras for bem encaixadinho, pegar o PSG nas oitavas, né, é o que eu quero falar, e bem encaixadinho, e um pouco mais tranquilo, né, o Abel falar assim, não, calma garotada, vamos lá, a gente vai conseguir, né, nem que seja um 0-0 até o final do jogo e a gente passa nos pênaltis. Sei que tem essa questão, né, os pênaltis, né, o pênalti pro Palmeiras mas é o momento, assim, então eu não sei, eu não acho que seja todo esse apavoro, não, apesar de ser, né, é o favorito, mas eu não acho que depois que a gente viu, né, do Boca e do Fluminense, eu acho que assim, a gente já pode realmente, os times tinham que olhar e pensar assim, ó o que a gente pode fazer. Vamos fazer isso também, né? Nesse sentido, até seria legal ver uma vitória do Flamengo em cima do Chelsea, né? Para de fato, assim, mostrar para que os times brasileiros foram, né? Enfim, só esse comentário. Não, eu entendo. Eu não concordo muito. Eu acho que se o Palmeiras pegar o PSG, vai levar um sacode, assim, vai ser feio, eu acho, de verdade, assim, acho que vai ser feio, sabe? Acho que é tipo papo de 4, 5, né? Tipo Manchester City Fluminense. Não, eu acho que vai ser feio, porque até aproveitando para falar a questão tática, né?
nem todo mundo gosta, eu gosto bastante da questão tática, né? Mas o Palmeiras, né, até por que eu acho também que retroativamente a gente começa a achar pior, né, o jogo do Palmeiras do que ele foi na análise que eu fiz, né, justamente na segunda-feira, né? Porque assim, eu acho que tudo aquilo que a gente vê de bom no jogo do Palmeiras na segunda-feira, na segunda não, desculpa, eu tô confundindo os dias, domingo, né? No domingo, ele passa muito pela evolução de coisas que eram muito ruins no Palmeiras, né? E o Abel evoluiu nesse sentido, fazendo de certa forma o básico, né? O que isso quer dizer? O que o Abel fez, né? Eu vou deixar a formação aqui do Al-Ahly, né? Mas ele conseguiu com o Aníbal Moreno, né? E sem empurrar esses jogadores em fase defensiva para dentro da área, ele conseguiu povoar a entrada da área, de modo que o Porto não teve grandes chances, ainda que, como a gente comentou aqui, a principal foi um chute de fora da área, que é a principal falha do Palmeiras, né? Eu falo isso há, sei lá, 2, 3 anos aqui, né? Mas de fato não tiveram muitas chances ali. O Palmeiras conseguiu proteger a entrada da área, que é a principal falha do time, né? E é claro, como contrapartida dessa proteção, descuidou um pouco das bolas aéreas, né? É uma coisa que é difícil, de fato, de você conciliar. O Palmeiras já teve isso em 2022. O Palmeiras era taticamente, né, um ponto de vista defensivo, muito bem equilibrado. Perdeu, né? Isso. Outra coisa que eu comentei no vídeo, o Palmeiras desistiu, né, da marcação individual e foi para uma marcação mista, o que mais uma vez é óbvio, é evidente, né? O Abel ele chega ao ápice tático do Palmeiras com uma marcação mista em 2022 e passa paulatinamente uma marcação individual com a saída do Danilo também, né, ainda que tenha demorado um pouco mais do que só a saída do Danilo. E o que leva a primeiro, né, uma desestabilização física do time e a uma desestabilização tática do time. A gente viu que o Gomes jogou contra o Brasil, marcando o Vinícius Júnior, e a gente viu o que o Gomes jogou nos últimos 2 anos do Palmeiras, né? Muita gente falou, inclusive, que ele não conseguiria mais jogar pelo Palmeiras. Isso passa por uma necessidade de marcação individual. Você jogar 90 minutos marcando individual, você sai extenuado do campo, não tem como, né? Então, o Abel deixou de lado, né, a marcação individual, povoou a frente da área. E qual que é o terceiro ponto que eu falo aqui há 3 anos? Né? A falta de gente no meio-campo ofensivo do Palmeiras. O Abel povoou o meio-campo ofensivo com Estevão e Maurício, que não jogaram de ponta, jogaram de meias. Né? Isso faz toda a diferença. O principal ponto do Palmeiras em 2023, né? Claro, foi também com achar a dupla ali, Breno Lopes e Hendrick, jogar com 3 zagueiros. Mas também passou pelos momentos em que o Dudu se machucou e o John entrou como meia pela esquerda e não como ponta. E o time se organizou no começo da Libertadores. Em 2024, quando que o Palmeiras se organiza? Quando o Maurício entra no time. E o Maurício não é ponta, é meia. Né? E aí povoa aquele lugar do campo e o time se organiza. Passa a golear todo mundo. E quando o Maurício se machuca, o Palmeiras volta para um time totalmente desorganizado taticamente e perde o Campeonato Brasileiro. Mas teve uma sequência de goleadas absurda do Palmeiras com o Maurício em campo. E agora a gente vê nesse jogo contra o Porto, o Palmeiras de novo povoando o meio de campo ofensivo e mudando o sistema de marcação. Coisas que mostram evolução no time, mas que são óbvias e evidentes, é o básico, né? Eu venho falando isso aqui há 3 anos e eu não ganho 3 milhões por mês para descobrir que esse era o problema do Palmeiras, né? Então, tem um papel bom do Abel Ferreira nesse jogo? Tem. O fato do Palmeiras ter perdido tantos gols tira a culpa do Abel. É difícil você falar que a culpa desse empate é do Abel. Não, não foi. Deu certo o que ele propôs para o jogo. O Palmeiras teve chance e sofreu pouco. Né? Se tivessem feito todos os gols que poderiam fazer, ia sair um 4-2 para o Palmeiras, 5-3. Então o Palmeiras foi melhor que o Porto e a tática do Abel deu certo. Né? Mas tem esses asteriscos. Né? Agora, para a gente finalizar Palmeiras também, passar pelos outros times, eu sei que você quer falar do Flu e do Boca, principalmente. Eu só queria fazer uma pontuação, né, já que eu não pude fazer antes do jogo contra o
o Porto, o que eu acho que o Palmeiras deveria ajustar para o jogo do Al Ahly, né? Porque, mais uma vez, não basta ganhar do Al Ahly. Não basta. Se empatar, esquece, pode voltar para casa. Não precisa nem jogar contra o Inter, porque contra o PSG não vai ter chance. Ao meu ver, o Marco acha que vai ter chance. A gente vai ver se isso acontecer. Espero que não aconteça. Mas precisa golear, precisa fazer 4, precisa fazer 3. Não adianta fazer 2, porque o Porto vai fazer mais do que 2 no Al Ahly. Porque no último jogo o Al Ahly vai estar eliminado. Né? Então vai jogar com menos ânsia do que vai jogar contra o Porto, do que jogará contra o Palmeiras na quinta. Então vamos lá. O que eu faria? Bom, considerar duas coisas. Paulinho pode começar o jogo. Pode jogar, sei lá, 60, 70 minutos pode começar. Então, Maurício, banco. Paulinho entra aqui. Eu vou até deixar aqui que o Paulinho é a 10, né? Bom, Estevão, olha, você vai entrar no segundo tempo, tá bom? Porque eu preciso que você entre no segundo tempo para fazer mais 2, 3 ali nos 40 minutos finais, beleza? Então, aqui eu vou colocar o Felipe Anderson, que é inclusive o lugar que ele jogou os melhores momentos da vida dele, né? Como um meia. Né? Aqui um meia pela direita, trocando ali com o Paulinho. O Paulinho que vai fazer algo mais assim, seria algo mais assim, né? Um meia de fato, né? Um segundo atacante e o Vitor Roque. Aqui, né, uma vez que você vai pegar um time que é mais físico do que técnico, eu acho que dá tranquilamente para começar com o Alan, que é um jogador que eu sou absolutamente fã. Né? Meio campo, Aníbal Moreno e Rios, acho que não tem segredo. Eu acho até que contra o Inter dá para jogar com o Emiliano Martinez para descansar o Aníbal. E, inclusive, eu já falaria para o Rios, ó, chegando lá no final do jogo, toma um amarelinho para você poder cumprir a suspensão contra o Inter Miami. E aí dá para jogar com o Emiliano Martinez e até Felipe Anderson de 8, dá para jogar com o Evangelista. O Inter Miami, no meio de campo, não tem ninguém. Tem o Busquets, que inclusive errou bem mais passes do que eu imaginei que ele ia errar. Bem pior do que eu imaginei que seria esse Busquets de quase 50 anos. E aí o resto é a mesma coisa. Piquerez, Murilo, Gomes e Giai. Bom, por que Paulinho, Felipe Anderson aqui? É muito simples. Porque você precisa de jogadores que vão ter calma e técnica para fazer gol, para finalizar, para dar o último passe, que foi tudo que o Palmeiras não teve contra o Porto. O Palmeiras criou jogadas ofensivamente e errou inúmeros últimos passes. Quando acertava o último passe, errava a finalização. E o Vitor Roque não recebeu nenhuma bola. Nenhuma. Zero. Zero. O Vitor Roque, a maioria das bolas que ele recebeu até agora, ele fez gol no Palmeiras. Duas dele foram impedimentos mal marcados, né? Super alinhados, o que acaba prejudicando a estatística dele, né? Mas ele fez 2 golaços em 2 bolas que ele recebeu. E fez mais um depois, né? Um gol que num jogo que ele estava indo muito mal, ele arranjou um gol depois no final, acho que contra o Bolívar, contra o Cerro, não me lembro agora. Mas enfim. Então eu acho que é isso que o Palmeiras precisa. Bom, Paulinho não tem condições de começar o jogo. Tá, é simples. Flaco Lopes, Felipe Anderson e Vitor Roque. Ah, mas o Flaco tá longe de ser, de fato, tá longe de ser. Mas o Flaco faz pivô, dá a bola aérea ao Palmeiras, tem condição de voltar para ajudar a armar o jogo, né? E tem condições de ajudar o Vitor Roque no fase ofensiva. Você acha até que nesse caso aí teria como colocar o Flaco no lugar do 9 e o Vitor Roque de 10? De 10? Eu acho que. Porque assim. Porque eu acho que o Vitor Roque ele tem mais mobilidade. E eu acho que assim, se você tivesse o Flaco de pivô e o Vitor Roque vindo de trás para fazer essa. Claro, é difícil, né? Mas assim, não é uma ideia, sei lá. É que assim, uma coisa que eu já falei aqui várias vezes, né? Todos os atacantes do Palmeiras, todos, sem nenhuma exceção. Isso inclui inclusive o Endrick, inclui até mesmo o Breno Lopes, né? Antes de saírem, inclui, enfim, né? Todos os atacantes do Palmeiras, né? Inclusive alguns que já saíram, tiveram a melhor fase da carreira deles jogando em dupla de ataque, né?
qual que é um problema dessa estratégia de contratação? Todos eles foram melhores como segundo atacantes, inclusive o Flaco Lopes. Ele não era o centroavante no Lanús, ele era o segundo atacante, né? O centroavante era um cara de 40 anos. Então o Flaco, desde o Lanús, ele é esse segundo atacante que volta e faz muitas vezes até uma função de meia de criação. Você vê que no Palmeiras, quando ele joga, ele é também bastante móvel, ele volta, né? Ele tem essa característica, ainda que o Abel coloque ele dentro da área. Isso não quer dizer, porém, que essa troca aqui não seja absolutamente tranquila. Você pode jogar metade do jogo de um jeito e metade do outro, né? Um ataque de um jeito e outro do outro. Isso, inclusive, dificulta a zaga. Você pode até mesmo jogar com o Alan aqui desculpa, com o Felipe Anderson aqui, jogar com Flaco, Paulinho e Vitor Roque. Nada impede. Principalmente contra o Inter Miami, porque tanto o Paulinho quanto o Flaco conseguem voltar e fazer esse movimento de criação, porque aí num momento... Eu acho que bota 3 zagueiros, o resto tudo atacante. Não, mas eu gostei dessa observação, assim, eu gostaria de ver, assim, dificilmente a gente vai ver Flaco, Paulinho e Vitor Roque, mas eu achei muito interessante, daria uma boa dinâmica, eu acho. Mas é que eles são atacantes, de fato, né? Você gera um certo espaço entre a zaga e ataque, de fato. Não é a coisa que eu mais gosto. Mas você pode ter, num momento de ataque, algo mais parecido com isso daqui, ó. Então você tem o Rios aqui fazendo essa primeira, né, esse meio aqui, você tem um dos dois aqui, seja o Flaco, seja o Paulinho, e você tem esses dois aqui, né? E aí você tem, claro, essa movimentação para dentro do Felipe Anderson, o Piquerez afundando, né? Então você vê que começa a formar um ataque um pouco mais interessante aqui, né? Você empurra a zaga para trás com 2 jogadores, né, atrás dos volantes e um muito técnico na frente, né? E aí num movimento defensivo você pode ter até isso daqui, né? Você toma um contra-ataque, você abaixa o Aníbal, né, e joga os dois para o lateral. Por quê? Eu jogaria assim o Campeonato Brasileiro? Não. Mas o Palmeiras precisa golear o Al-Ahly e o Inter Miami se quiser se classificar em primeiro lugar e ter chance de passar da primeira mata-mata e gol da Inter, né? Pô, Lautaro. Então, assim, não quero me alongar mais, né, sobre o Palmeiras, que já foi como o Henrico não apareceu, né, acho que ele teve algum probleminha aí, ele estava trabalhando hoje, o Henrico dá aula em escola, né, a gente sabe que essa época de prova é complicada, né? A gente já vai acabar ficando no Mundial de Clubes, né? Talvez depois no final você quiser falar um pouco, você que tem algum entusiasmo pelo São Paulo. Então eu me alonguei um pouco aqui sobre o Palmeiras, mas o que eu quero dizer é que o Palmeiras tem muitas opções táticas para botar muita pressão no Al-Ahly, né? E fazer vários gols, né? E precisa fazer. Não dá para sair de lá com 1-0, né? Mas enfim, é isso mais ou menos que eu queria dizer sobre o Palmeiras, né? Algumas opções. E só para pontuar, eu começaria com o Estevão no banco. Acho que ele precisa disso, né? Muito fominha, muito individualista. Acho que ele precisa tomar um banquinho para ele também acordar um pouco para a vida, né? Não dá para ele ficar jogando sozinho. E acho que ele teria tudo para no segundo tempo, de fato, desestabilizar, né? Conseguir fazer mais 1 ou 2 ou até 3 gols ali, totalmente descansado contra uma zaga que já vai estar cansada, né? Do Al-Ahly.